Partinha de Oliveira, para quem não conhece, e hoje ela traz o tema A Parábola dos Trabalhadores da Vinha. Uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Só o fato de já estarmos aqui já é um refrigério para as nossas almas. Já é um bem-estar, uma alegria. Meus amigos, a parábola dos trabalhadores da vinha, ela está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então depois, com mais tempo, caso vocês queiram apreciar esta bela parábola, convido os amigos para esta leitura com mais detalhes. Ela é assim, de uma oportunidade de entendimento de como nós nos reconhecemos aqui nesse planeta Terra, esses trabalhadores da última hora, que muitos usam esse termo também, a parábola dos trabalhadores da vinha, também algumas pessoas utilizam os trabalhadores da última hora também. Mas eu vou fazer uma pequena leitura, porque ela é curta, para depois nós podermos entrar no tema. Os trabalhadores da última hora, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Aqui no nosso Evangelho, ele fala que o Rei dos Céus é semelhante a um pai de família. Eu digo que aqui no nosso Evangelho, porque se nós formos pesquisar, às vezes tem algumas expressões diferentes, mas sempre é a mesma mensagem no final. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Após ajustar com eles, que pagaria 1 denário por dia a cada um, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído ainda na 3ª hora do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam na praça sem nada fazer. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles se foram. Voltou ainda a sair à 6ª hora, e na hora 9ª fez o mesmo. Voltando a sair na hora 1/10, encontrou outros que também estavam sem nada a fazer, aos quais ele disse: Por que estáis aqui durante todo o dia sem trabalhar? E eles lhe disseram: É que ninguém nos assalariou. Então ele falou: Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios, o capataz, o mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, até os primeiros. Aqueles que tinham vindo para a vinha apenas na hora 1/10, aproximaram-se, e cada um recebeu 1 denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram e julgaram que iam receber mais do que os outros, mas receberam apenas 1 denário cada um. Então puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e vós pagais o mesmo a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Com resposta, o dono da vinha disse a um deles: Meu amigo, não te faço nada de errado. Não combinastes comigo 1 denário pela jornada de trabalho? Toma, pois, o que te pertence e vai-te. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que eu quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos.
também está lá em Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Esta bela parábola. Tem bastante assunto para essa parábola. A parábola é uma famosa história contada por Jesus, como nós já sabemos, alguns de nós talvez, para que fosse ilustrada de uma forma que nós compreendêssemos numa época em que a linguagem era muito diferente dessa que temos hoje. E se nós pararmos para pensar, hoje nós estudando as parábolas, nós temos dificuldades ainda, muitas dificuldades. O denário, por exemplo, é a mesma dracma, que é uma moeda que tinha na época, e todo o trabalho que era buscado para fazer, o trabalhador que era buscado, era pago um denário por dia. Então isso era uma regra. Então não existia aqui uma exploração, quando o dono da terra paga um denário para aquele trabalhador pelo seu dia, e paga o mesmo para o outro, que nós vamos entender ao longo da exposição. Mas, voltando então um pouquinho na época do Cristo, quando ele conta todas essas histórias para nós de forma alegórica, queria que nós entendêssemos a mensagem do Evangelho através dessas histórias, implantando na nossa mente, no nosso coração, esta mensagem, e que do nosso dia a dia, os acontecimentos rotineiros da nossa vida, nós percebêssemos aquela mensagem, enxergássemos ali. Me perdoe se eu estou sendo repetitiva, porque eu já falei isso aqui uma outra vez. Por exemplo, aquele que vai trabalhar na terra, lembrava da parábola do semeador. Aquela mulher que ia fazer o pão, lembrava da história do fermento. E assim sucessivamente. Então era a forma que ele tinha. O pescador que jogava a rede, jogar a rede tinha um significado. Ali parecia simbólico, mas tinha algo mais. Então era a forma que ele conseguia para aquele povo simples, que não tinha acesso ao papel, à escrita, ou mesmo à leitura, ele colocava então nas mentes das pessoas as histórias. E elas iam levando e repassando para os outros. Foi assim que o Cristo começou a divulgar o seu Evangelho para todos nós. E nesta parábola, então, nós temos a ilusão de que esse orbe que nós estamos vivendo maravilhosamente aqui, eu costumo dizer que é um hotel 5 estrelas, o Haroldo falou isso e eu adorei, que é um planeta azul maravilhoso, nós acreditamos ser ele assim um lugar glamouroso para nós, que estamos aqui a meu prazer e que nós não lembramos muitas vezes que nós trazemos uma série de tarefas onde nós temos que desenvolvê-las ao longo da nossa jornada e que nós temos que transformar essas tarefas trazidas em benefício dos demais irmãos à nossa volta. Sempre lembrando que todo o trabalho que nós fazemos neste reino de Deus sempre vai ser primeiramente para a nossa construção íntima. Sempre será nos descobrirmos como seres espirituais encarnados. Então, é uma consciência que nós vamos desenvolvendo à medida que as coisas vão acontecendo na nossa vida. E aí a interpretação do texto evangélico diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, como disse, pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro, a um denário, mandou-os para a sua vinha. Percebamos aqui que este primeiro grupo que o pai de família busca, porque aqui neste nosso evangelho não fala, mas tem alguns que diz que esse pai de família vai a uma praça e é como se estivessem todos ali aguardando os donos das vinhas, dos trabalhos, para ir lá buscar esses trabalhadores para as atividades durante o dia. Muito comum ainda hoje esse tipo de atividade, onde as pessoas são contratadas por uma atividade para um dia. Lembrando também que o pai de família aqui nessa parábola é Deus. Talvez você já tenha descoberto isso, né? Deus. A vinha somos nós. Nós somos a vinha.
a humanidade inteira. Nós também gostamos muito de citar lá no nosso programa Entre Dois Mundos que a humanidade nós temos que lembrar que é encarnados e desencarnados, é todos. Então, quando falamos de uma humanidade, quando nós interpretamos um texto evangélico, nós estamos falando aqui, hoje nós aqui no plano físico, mas também estará reverberando e repercutindo para todos aqueles irmãos que nos acompanham, que vêm até nós nesta casa, ou onde nós estejamos no nosso evangelho, no nosso lar, lá também muitos estão sendo atendidos e sendo amparados pelo evangelho do Cristo. Então, meus amigos, é a aquisição das virtudes. Então, essa vinha que somos nós, que vai ser trabalhada para nós conseguirmos enobrecer as nossas almas aqui nesse plano e para que nós possamos realizar esses trabalhos que somente o tempo vão conseguir. Uma vinha, ela requer cuidado, ela requer atenção do dono. É uma fruta grandiosa que passa por diversos processos. Por que no livro dos Espíritos nós temos uma rama de um parreiral? Porque os Espíritos, através da codificação, falaram para Kardec que deveria ser uma rama que deveria estar ali, porque existia uma mensagem por trás. Tem a mensagem dos galhos, tem a mensagem das folhas e tem a mensagem da uva. O bago da uva, quando ele é tratado, quando ele vai ser transformado, ele vira aquele vinho maravilhoso, gostoso, que sempre existiu em todas as famílias daquela época. E o vinho, à medida que ele vai sendo tratado e depurado, mais velho, ele vai ficando melhor, como dizem os entendidos dos vinhos. Então, aí por trás tem uma outra mensagem para todos nós. Se nós somos a vinha, nós somos esse vinho que vai ser esmagado, vai ser pisoteado, essa uva, perdão, que vai ser esmagada, pisoteada, trabalhada, destruída para ser transformado nesse suco, nessa docilidade de um suco de uva, de um vinho, mais propriamente do vinho que será então envelhecido por anos e anos e anos e transformado. Olha que interessante essa mensagem. Quando eu falo do destruir e transformar este vago desta uva, é aqui também o momento de nós fazermos uma reflexão também desses trabalhadores da vinha, porque estando nós nesse processo do trabalho da evolução íntima de cada um de nós, os acontecimentos da nossa vida nos levam muitas vezes, sendo nós esses que vão lutar, trabalhar e progredir, vivendo a dor, vivendo o despedaçar de determinados sonhos, vendo as fragilidades do nosso ser, nos identificando como um desses trabalhadores ao longo da nossa caminhada, e nem sempre nós conseguimos entender a mensagem, nem sempre nós conseguimos nos remeter a esse momento da existência e percebermos que essa transformação ela tem que se dar muitas vezes desta forma. Não é necessariamente desta forma, mas a grande regra é viver muitas vezes determinadas situações que não me trazem alegria e contentamento, mas é onde eu vou me descobrir como um ser que pode muito mais, que tem muitos valores e que tem condições de servir e dar mais para o o irmão, aquele mais próximo ou distante. Porque muitas vezes o momento que vivemos de muito conforto, de muita comodidade, de muita tranquilidade, é bom e todos nós devemos granjear isto para a nossa vida. Mas quando nós esquecemos do cunho doutrinário na nossa vida, do cunho evangélico do Mestre, do nosso Pai, das lições de conviver com Jesus, e aí a pergunta que o Paulo fez, então, né, como é que estamos nós com a nossa relação íntima com esse Mestre de luz e de amor? É quando nós nos deparamos tristemente, às vezes, com esse flagelo da dor que me dilacera. Mas eu posso ser essa uva, eu sou essa vinha que vai ser transformada em algo grandioso e belo, envelhecido por muitos anos, muitas reencarnações, muitas histórias, muitos acontecimentos. Mas se eu buscar o meu Pai,
que é bom e justo, que sabe de todas as coisas e que me coloca exatamente onde eu devo estar, eu lidarei melhor com as situações. Não quer dizer que nós ainda estejamos numa condição de lidar facilmente. Lidaremos de forma melhor, mais equilibrada, até que chegaremos a um ponto de compreensão plena dos acontecimentos na nossa vida. E temos que lembrar, então, que é prioritário na nossa reencarnação, seja ela nesta ou nas anteriores que tivemos, ou nas próximas que teremos, o progresso da humanidade. A reencarnação tem o projeto de evolução, e ela se dará, então, dessas formas todas que nós conversamos um pouquinho agora. E o Mestre, ele veio ao nosso planeta como o maior profeta da humanidade, o espírito de maior luz que trouxe a mensagem do Pai. O Cristo é o Evangelho. Se nós bebermos desta fonte que sacia, nós beberemos o Evangelho do Cristo, que é o Cristo. Então, quando Cristo veio há tanto tempo atrás nos trazer a mensagem, a parábola não falou ali que esse Senhor, esse pai de família, foi numa praça, então eu estou trazendo outra citação do Evangelho, e lá de madrugada ele buscou os primeiros trabalhadores. Os primeiros trabalhadores que já somos nós nessa madrugada da vida, na madrugada das reencarnações, naquela, não é a noite, é a madrugada que está penumbra, tem a penumbra da madrugada, ali nós já nos encontrávamos como seres encarnados. É interessante porque ele fala da madrugada, depois ele fala da primeira hora e sucessivamente, porque os judeus, eles têm por 12 horas também, e eles contam a primeira hora 6 da manhã, a segunda 7, 8, 9 e assim sucessivamente. Então, quando ele fala nessa linguagem, nós podemos perceber que ele falava para aquelas pessoas daquela época. Então, essa madrugada da nossa vida é quando nós estamos ainda na simplicidade e na ignorância também de espíritos, que não compreenderam ainda a mensagem. Então, esse pai de família, que é Deus, ele vai lá e nos oferece Cristo para começar a abrir a nossa mente e o nosso entendimento. Mas nós falamos tanto e ouvimos tanto falar que Deus é justo e bom, cabe também uma importante fala do nosso Pai, que nós nunca ouvimos falar que Deus é bom, vírgula, onipotente, onipresente, ou Ele é justo e Ele é onipotente, onipresente, também não. É sempre bom e justo. É uma junção das duas coisas. Nunca será uma ou outra, sempre será as duas. Então, quando Ele é bom e justo, Ele faz isso. Ele sempre envia pessoas e condições na nossa jornada para nos tirarmos daquela praça ociosa, para nos tirarmos daquela condição de que estamos esperando sermos chamados para o trabalho, ou quando estamos lá esperando por um salário, que não é o objetivo da reencarnação, mas lá está dando um exemplo de que o trabalhador não foi assalariado, então ele ficou lá esperando que alguém o buscasse, e muitas vezes está rondando a nossa volta o trabalho de plantio, de colheita, de cuidado, de amparo de uma terra, para vir então prosperar os frutos e as flores. O Pai Celestial, então, nessa vinha, ele disponibiliza serviço ao trabalhador, diariamente, constantemente. Mas essa remuneração que lá ele fala, porque aí os primeiros eram aqueles que todos buscavam para a vinha. Porque os primeiros, ali na primeira hora da manhã, foram levados. Vai-te para a vinha, que eu te pagarei 1 denário pelo meu dia. O pai, o dono da vinha, o pai de família, ele acertou o salário. Trabalhando um dia, tu receberás o denário. Mas aí ele volta depois da segunda hora, e como está no Evangelho, na 10ª, na 9ª hora, e no segundo grupo, ele pergunta: o que estás aí a fazer?
fazer? E eles disseram: estou aguardando ser chamado para o trabalho. Então vem comigo, segue-me, vá até minha vinha, que eu pagarei o que for justo pelo teu trabalho. Mas ele vai para a sua vinha, retorna novamente e busca outro grupo e se aproxima. O que fazes aqui? Não tens trabalho? Não estou trabalhando porque não fui assalariado, não fui pago. Ele convida estes e leva-os também para a vinha, dizendo: não acerta um denário pelas atividades do dia, apenas diz que o trabalho feito será pago de acordo com o seu rendimento, podemos dizer assim. Mas feito, passou o dia, e lá no final, na 10ª hora, algo assim, que é quase está terminando o expediente da vinha, ele volta e chama outro grupo. Este grupo é o grupo dos expropriados, daquele que ninguém quer levar para trabalhar na vinha, porque eles estavam lá esperando. Durante todo o dia, pegaram os grupos e levaram para suas fazendas, para as diversas áreas de trabalho. E aquele grupo ficou lá. Ninguém queria eles. Por que ninguém queria eles? Porque eles não tinham a força física do primeiro grupo, eles eram enfraquecidos, eles eram desanimados, indispostos, não tinham a disposição que precisaria para um trabalhador de uma vinha. Mas este dono disse: venham comigo que lhes pagarei o valor de seu trabalho devido. E assim todos foram para esta vinha. E lá, chegando, ele termina as atividades, uns chegam 2 horas, outros chegam 8 horas antes, outros chegam 1 hora antes. E ele chama o seu capataz e diz: pague para esses então, como nós falamos anteriormente no texto. Mas quando ele entrega o valor igual a todos, os da primeira hora que ele levou acharam ruim e reclamaram: como assim? Eu estou aqui desde o primeiro horário da manhã, com sol e peso em minhas costas, e fadigado pelo dia, e vou receber o mesmo valor que este que chegou agora. Como explicar isto? Eu gostaria de receber o mesmo valor, porque se pela lógica do aqui terrenamente a história, se eu trabalhei um dia todo e eu vi que o que chegou 1 hora antes de terminar o expediente receber um denário, opa, então eu vou receber quantos? 10 denários? Ah, que bom! O outro que chegou no meio da tarde vai receber 5 denários. Um raciocínio lógico do trabalhador. Eu vou trabalhar mais, eu vou ganhar mais. Mas o último ganhou o mesmo que os primeiros. E aí, então, esse senhor da vinha disse, então, vou repetir ali como eu havia lido: amigo, não te faço justiça. Não ajustaste comigo o denário? Ajustou, como nós sabemos no início. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero te dar este valor porque eu combinei contigo. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o meu dinheiro, já que eu vou pagar o mesmo denário para os outros. Ou o teu olho é mau por eu ser bom. Interessante esta fala. Aqui nós podemos perceber que, olha que bacana, quando nós estamos na nossa vida diária, no nosso trabalho maravilhoso da existência, nos recordando então que somos essa vinha, onde esse dono, ele oferece condições para ela frutificar e dar o seu trabalho, porque esses trabalhadores que vêm para dentro da vinha, vêm trabalhar na vinha, é quem vai fazer com que essa vinha prospere e se desenvolva. O meu pai decide, o meu pai sabe de todas as coisas. Ele vai oferecer para o meu desenvolvimento aquilo que me cabe, aquilo que me é propício neste momento. E será assim hoje, foi ontem e será amanhã. Os trabalhadores da primeira hora, nesta parábola, eles também trazem uma representação do egoísta, do envaidecido, daquele que não compreende que não é porque eu não trabalhei no mesmo tempo e processo, o meu trabalho não foi tão vantajoso quanto o dele. Eu não tive a mesma produção que ele. Mas aqui que está também outra parte da mensagem. O resultado que o dono da vinha queria não era produtividade, era a qualidade do trabalho.
Então, quando ele paga o mesmo denário para todos que iniciaram no início e no final da jornada, aqui ele está dizendo que ele não estava atrás da produtividade, mas da qualidade de tudo que foi oferecido para eles desenvolverem o trabalho. Então, quem começa às 4, quem começa às 5, quem começa às 7, pode ter o mesmo desenvolvimento de trabalho positivo e bom. O negócio é, quando acontecer de ser chamado na praça, ir à luta, ir à labuta, ir ao trabalho. Ou também não ficar lá aguardando que alguém venha buscá-lo para o trabalho, para ir para essa senda de trabalho evolutiva. Eu ter a iniciativa, eu não chegar ao ponto de ficar como estes últimos que ninguém queria, que eles não tinham utilidade para nenhum dos trabalhadores, os donos das vinhas, porque eles não produziam nada, eles não ofereciam nada. Mas a parábola diz como Deus então é bom e justo. O amor dele sempre vai prevalecer, porque ele olha para todos igual, ele trata todos da mesma forma, ele oferece as mesmas oportunidades para todos nós. Aí vai depender de como nós vamos compreender e como nós vamos acatar essa mensagem. Nós também temos uma passagem, tem muita coisa nessa parábola, ela é maravilhosa, dá para fazer a parábola dos trabalhadores da vinha parte 2. Quem sabe um dos trabalhadores da casa possa fazer depois, outro dia. Mas olha que interessante também, meus amigos. Os obreiros da última hora, eles têm o direito ao salário, como nós vimos aqui. Os últimos, então, aqueles que chegaram lá no final da tarde. Mas é preciso que essa boa vontade que nós ouvimos tanto falar, essa boa vontade, o haja conservado à disposição daquele que o tinha a empregar. E que o seu retardamento não seja fruto de preguiça ou má vontade. Por quê? Porque muitas vezes, eu achei muito interessante as situações que eu vivencio, que chegam até a minha vida, muitas vezes eu não consigo desenvolver aquilo que eu gostaria por diversas situações. Os chamados do mundo muitas vezes me impedem de eu conseguir ser esse obreiro da última hora que trabalha, porque todos nós temos as nossas atividades diárias e muitas vezes somos tomados por esse tempo que me impede muitas vezes de fazer tudo o que eu quero. Dentro então desse pensamento de fazer tudo o que eu quero na seara do Mestre, esse trabalho de descobrirmos o Evangelho e nos tornarmos esses servidores, como a Jaque leu ali, do servir, né? Nós temos que servir mais do que sermos servidos. Então, a evolução do ser humano, o ser humano de forma ampla, ele é uma evolução onde eu vou aprender a servir como meu Mestre Jesus veio nos servir. Veio nos servir da palavra, veio nos servir das suas curas, veio nos servir do seu refrigério na nossa alma e da esperança de um mundo melhor. Ele apresentou o reino do nosso Pai para nós. Quantos de nós que estávamos lá, que fomos consolados e amparados, que retomou em nós uma esperança de começar a vida novamente, de refazer a caminhada? É isso que o nosso Pai quer de nós em cada momento da nossa vida. Por isso que a parábola diz que nosso retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Porque se bateu na minha porta, algo eu devo fazer. Eu devo me reestruturar, eu devo me reorganizar. Eu até assisti uma palestra onde ele disse assim, fez uma pergunta. Eu consigo fazer tantas outras coisas quando eu quero, eu me moldo, eu reorganizo meu horário, minha agenda, digamos assim, para coisas que são importantes. Vamos dizer um médico, então, um exemplo que todos nós podemos ter a necessidade. E aí surge num determinado horário e num determinado dia que eu tenho outras tarefas. Mas eu não dou um jeito? Eu não dou um jeito de resolver e conseguir para não perder aquele horário, porque aquela consulta é muito importante, é um profissional que eu espero há muito tempo? É a mesma comparação. É a mesma coisa o chamado desse obreiro que vem trabalhar para o Cristo e vem se refazer na sua jornada reencarnatória. Como eu preciso também tentar me reorganizar e achar esse tempo, como eu acho tempo para as outras coisas. E aí vocês podem estar agora pensando outras tantas coisas que nós conseguimos nos reorganizar, em vários sentidos. Então ele fala isso,
que não seja a preguiça ou a má vontade. Porque se for isso, aí eu estou retardando realmente a minha caminhada e não estou fazendo nada. Ou seja, eu sou aquele que não faz nem o bem nem o mal, como diz o Evangelho. E isso também não é bom, porque eu não posso fazer o mal, com certeza. Mas se eu não estou fazendo o bem, eu também, se eu não estou fazendo o bem, eu estou fazendo o mal, porque eu não estou propagando nada de positivo e bom. E a preguiça e a má vontade é uma coisa ruim, é uma coisa negativa para as nossas vidas. Me perdoe se eu estou falando muito rápido, mas Leon Denis, o ser o Destinador, né? É um livro maravilhoso. Ele é desse tamanho, mas vale a pena. Até tira por aqui, nessa livraria nossa. Ele tem um capítulo que é a vontade, né? E lá tem uma frase que diz assim: a vontade é a maior de todas as potencialidades da alma. Porque a vontade, ela me impulsiona para a paciência. Eu estou em casa pensando, estudando sobre esse tema, e olha que eu pensei compartilhar com vocês. Nós ouvimos muito falar, como aqui eu falei, da boa vontade ou força de vontade. Nós sempre escutamos essa expressão, força de vontade. Eu tenho que ter força de vontade também. Então, nesse horário da agenda com o médico, eu fiz uma força e a minha vontade prevaleceu e eu consegui. Nós sempre escutamos a força de vontade, que é o que vai fazer com que eu dê o passo e que eu saia da minha inércia e vá para o trabalho, esforço. Mas nós já escutamos por acaso alguém falar força de paciência? Força de... o que vocês têm aí? Força de ânimo? Força de perseverança? Força de otimismo? Força de fraternidade? Força de servir? A gente não usa o termo força, interessante, força de vontade. Porque são duas palavras que têm mesmo esse poder de transformação na nossa vida, que faz com que eu perceba a minha potência toda, como ser vivenciando essa experiência maravilhosa. E aí, por que força de vontade? Porque muitas vezes o medo me deixa numa situação de inércia, onde eu estou tão desanimado ou insatisfeito com as situações e que os chamados estão à minha volta. E eu não consigo, então, sair daquela situação e achar essa força que está dentro de mim, porque eu sou a essência divina do meu Pai, e elas estão todas aqui, prontas para serem desabrochadas, como a semente que nós falamos tantas vezes, que quando ela é jogada na terra, ela vai sofrer uma transformação, como a uva vai sofrer a transformação. Ela rompe a casca, ela é rasgada, ela é destruída, para então dali aquele fruto ser transformado numa bela árvore, numa bela flor. O processo da transformação, da destruição é para a regeneração, é para a melhora. A mesma coisa é a força da vontade. Ela transforma, ela rompe essas coisas todas em nós negativas. E ela é nossa. Ela não é da Regina, ela não é do Paulo, ela não é da Rosane, ela não é de ninguém aqui. Ela está aqui. E eu posso manipulá-la e transformar, manipular no sentido que eu posso usá-la com mais força e vigor e com menos. Vai depender do eu querer. E amigos, o amor resume a doutrina de Jesus, do Mestre Jesus. Toda, inteira. Isso está lá no Evangelho, no capítulo do amor. Porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, quando eu sou esse trabalhador da vinha, que eu já me reconheço que eu tenho condições, mesmo eu sendo esse último, da última hora, não tem problema. Porque aqui a vinha quer dizer que nós somos todos iguais para o nosso Pai. Não existe distinção. Porque aqueles da primeira hora, que se diziam fortes, robustos, e alegaram ter trabalhado durante o dia todo no calor e no sol, se achavam acima dos demais. Que pode ser aquele que tem a posse, pode ser aquele que tem um nome na sociedade, pode ser aquele que representa algo grandioso na nossa sociedade, é um nome importante, tem uma estátua. Não, tudo mera ilusão. Eu devo viver a matéria feliz e aproveitá-la. Se eu tenho um nome
a ser evidenciado na sociedade, que ele seja nobre, transformador e seja para servir. Se eu tenho uma grande empresa e eu sou reconhecido por essa grande empresa, que eu possa oferecer trabalho digno e honesto e trabalho com salário digno para todos. Mas eu vou me equiparar a qualquer um. O último trabalhador, ele é o mesmo que o primeiro. Porque eu sou filha de um pai que é bom e justo e que vai tratar todos iguais nessa grande vinha. Vai depender da qualidade do meu trabalho. Eu posso começar lá de manhã e só enrolar e não fazer nada. Disfarçar daqui e ali, falar futilmente e não aproveitar o meu dia. Mas eu posso, pode ser o meu irmão, ele chegou depois de mim e ele deu um show, podemos dizer assim. Ele contagiou corações, ele acalmou algumas mentes e ele ofereceu um refrigério para alguém que estava precisando. É isso que o Pai quer de nós, que nós sejamos esses trabalhadores que não caem no esquecimento nunca o que tem para fazer. Que ao ser chamado, corre em vários momentos para o lado que é chamado para atender. Eu também assisti o Arthur Valadares, que nós gostamos muito, que os trabalhadores dessa casa gostam, que eu recomendo aos amigos. Arthur Valadares tem palestras maravilhosas. E ele fala assim, ó, vamos nos desprender a nossa audição dos ruídos, dos cânticos das sereias. Olha que interessante. E vamos viver intensamente os outros sons que chegam até nós através da mensagem de amor do Cristo, através dos Espíritos iluminados que nos circulam, que nos circundam, que nos visitam, através das leituras edificantes, das conversas de harmonia, da boa música. Então nós vamos nos identificando cada vez mais com estes da última hora, que é aquele que por encarnações e encarnações não fez nada, ou melhor dizendo, fez. Porque a condição que nós estamos hoje, a parábola também nos diz, a condição que nós estamos hoje já é a condição de vivências em outros momentos, em outros planos muito mais difíceis e perturbadores. Nos encontramos numa condição relativamente boa, porque na Terra tudo é relativo. Mas o objetivo é nós podermos encontrar essa paz, essa felicidade, que o trabalho que dignifica e que ampara o homem será alcançado. E meus amigos, se nós aceitarmos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que nos diz os seus ensinamentos e apliquemos a prática das suas lições divinas na nossa vida. Porque ao aplicarmos na nossa vida, nós vamos representar através da pequenez que ainda nos é dada neste momento da existência, ao trabalho de amparo, de caridade, de fraternidade. Porque o trabalhador da vinha, que foi dizendo que foi transformada, pisada, sapateada para transformá-la em um vinho, que à medida que o tempo passa vai ficando cada vez melhor, é a evolução do espírito para chegar a essa perfeição, estar cada vez mais sublime, mais pronto para tudo o que acontece à sua volta. Devemos treinar, meus amigos, o nosso olhar e a nossa acústica da alma para os percebermos então esses chamados e essas oportunidades, esse convite para o trabalho constante nas nossas vidas. E o Paulo de Tarso, para encerrar, então, ele tem uma frase lá em Gálatas que diz assim: se eu ainda quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Vamos pensar em agradar ao Cristo. Vamos viver o Evangelho. Junto disso, vivendo a nossa vida, sim, não acumulando pai, mãe, trabalho, lazer, nada. Mas o equilíbrio, lembrando que sempre deve vir a mensagem e o amor do nosso Pai antes. Eu agradeço o carinho de cada um e a paciência e as boas vibrações. Que assim seja.